Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do futuro das indústrias de biocombustíveis no Brasil, que cresce a passos largos. Vamos comentar da situação financeira que afeta o setor produtivo agropecuário do país, a inadimplência do setor. Eu vou conversar com Diego Siqueira, diretor executivo da Quantincum, e nós vamos falar de uma plataforma que integra potencial natural do solo, negociações de terras e crédito rural. E você vai ver que a CNA protocolou uma ação investigatória contra a carne bovina na América do Sul, em especial ao Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do futuro das indústrias de biocombustíveis no Brasil, que cresce a passos largos. A indústria de biocombustíveis, ela deve ser a principal responsável pela expansão da área agrícola no Brasil nos próximos anos. Pelo menos é o que afirma Marcos Rubin, ele é o CEO e fundador da Verries. Atualmente, a produção de biodiesel já consome o equivalente a 24% da área plantada com soja no país. Com a elevação gradual da mistura obrigatória de biodiesel no diesel, prevista na Lei do Combustível do Futuro, esse percentual deve chegar a 30% em até 5 anos. No milho, o cenário é semelhante. O etanol de milho, que já ocupa 15% da produção, deve crescer para 21% até 2030. Esse avanço mostra que a expansão das lavouras não será puxada pela demanda alimentar, mas pela necessidade crescente de energia limpa e renovável. O Marcos Rubin, que é o CEO e fundador da Verries, ele disse que a lógica ela é diferente das duas primeiras ondas de biocombustíveis. A primeira delas surgiu de uma proposta aos choques do petróleo na década de 70. A segunda, já nos anos 2000, esteve relacionada a um aumento na alta dos preços da energia, mas também ao desenvolvimento tecnológico dos carros flex. E diante desse cenário, o agronegócio brasileiro, mais uma vez, assume papel de protagonista em uma transformação mundial. Entender esses movimentos com dados e antecipação será decisivo para orientar os próximos ciclos de investimento no setor e para reposicionar o agro como fornecedor estratégico de energia sustentável para o planeta. O agro brasileiro, mais uma vez, se posiciona como protagonista de uma transformação mundial. A leitura desses movimentos com o tempo e com dados pode definir os próximos ciclos de investimentos no setor. E agora vamos comentar da situação financeira que afeta o setor produtivo agropecuário brasileiro, a inadimplência do setor. Uma pesquisa que foi divulgada agora pela Serasa Experian revelou que 28% dos produtores rurais brasileiros estão inadimplentes. O levantamento comentado pelo presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Mato Grosso e também pelo Instituto do Agronegócio, o FEAGRO Mato Grosso, mostra que entre os segmentos o maior índice de inadimplência está entre os grandes produtores com 10,2%, seguido pelos médios produtores com 7,2% e pequenos produtores 6,9%. Os maiores índices de inadimplência por região estão concentrados no norte do Brasil, com destaque para o estado do Amapá, que apresentou o percentual mais elevado, excluindo Rondônia e Tocantins. A inadimplência na região chega a 11,3%.
A Serasa Experian, ela divulgou uma pesquisa detalhada sobre a inadimplência dos produtores rurais brasileiros. Os principais fatores que influenciaram o aumento da inadimplência foram as condições climáticas adversas, como secas, chuvas intensas e geadas, além do aumento nos custos dos insumos que impactaram negativamente a rentabilidade do setor. A falta de planejamento financeiro adequado, incluindo a ausência de contratação de seguros agrícolas, também contribuiu para o crescimento das dívidas. O cenário econômico atual, marcado por juros altos, restrições no acesso ao crédito e pouca flexibilidade dos credores para a renegociação, a previsão é de que o índice de inadimplência dos produtores rurais se mantenha estável agora neste ano. Diante dos juros altos, restrições de crédito e a resiliência dos credores em renegociar as dívidas foram os fatores considerados para a previsão de estabilidade da inadimplência agora neste ano. E vamos comentar agora do cenário para a próxima safra, que é desafiador. E a problemática está nos fertilizantes. Os preços dos fertilizantes seguem em alta já há 3 semanas. E a elevação ela é causada, em parte, pela decisão da China de interromper negociações com a Índia, o que forçou o país a buscar insumos em outros mercados e aumentou a competição mundial. Além disso, o crédito continua caro, pressionado por uma taxa Selic elevada e sem previsão de recuo. As incertezas geopolíticas e a volatilidade nos mercados internacionais dificultam a realização de travas de preços, exigindo cautela redobrada por parte dos produtores. Apesar da instabilidade climática na América do Sul, a soja teve desempenho estável na última semana. Os fundos de investimento, eles adotaram posições equilibradas, com vendas fortes no farelo e compras no óleo e também no grão. Lá nos Estados Unidos, as condições climáticas têm sido favoráveis, mas as margens negativas ainda limitam os esforços de replantio na Argentina. A situação também de chuvas continua, mas o mercado já precificou grande parte dos riscos. No Brasil, o câmbio permanece como fator importante na formação dos preços. A recente instabilidade fiscal e as incertezas políticas já refletem no comportamento do dólar, que tende a oscilar com novos anúncios do governo. E esse cenário pode abrir janelas pontuais de comercialização para os produtores, atentos às oportunidades. E agora você vai ficar com o comentário do Dr. Leandro Marmo. Ele é o CEO da João Domingos Advogados, e ele vai falar sobre as consequências do aumento do IOF para o setor produtivo e também para você, consumidor. Confira. IOF no agro. O governo federal acabou de marcar mais um gol contra o agronegócio brasileiro. Já não bastasse estarmos vivendo a maior crise financeira da história do agronegócio, já não bastasse o aumento subsequente nos últimos meses da taxa de juros e do custo efetivo total desses juros para o produtor rural, que já passa de 20% ao ano o valor do contrato. Agora temos mais esse impacto gravíssimo do aumento de IOF. Eu vou te explicar por que isso vai prejudicar o agronegócio. A principal fonte de financiamento do Plano Safra são as letras de crédito ao agronegócio. A partir de agora, todo produtor rural que opera através de pessoa jurídica que captar dinheiro no Plano Safra terá que pagar esse valor do IOF aumentado. De acordo com Isaac Sidney, presidente da Febraban, haverá um impacto, um aumento no custo efetivo total dessas operações entre 10% a 40%. Agora imaginem vocês um juros que já está na casa de 22% ao ano, acrescenta-se mais a despesa com projetista, mais despesa de cartório para registro dos contratos e agora mais um aumento entre 10% a 40%. Isso sem contar a venda casada.
Qual será o custo efetivo total para o produtor pegar um dinheiro no banco? 30, 35, 40, 50% ao ano? Sim, sem a menor dúvida. O produtor rural tem essa margem de lucro? Não, lógico que não tem. Sabe o que vai acontecer? O produtor vai continuar produzindo, mas todo o lucro dele vai ficar dentro das instituições financeiras e com o governo. A partir disso, o produtor, sem ter lucratividade, ele vai deixar de produzir mais, ele vai deixar de investir, ele vai deixar de gerar renda, pagar impostos, e a economia irá se agravar cada vez mais. Se você achava que já havíamos passado pelo fundo do poço, você se enganou. Lamentavelmente, daqui para o ano que vem, a situação irá se agravar muito mais. E digo ainda, para todos terem extremamente cuidado, porque a maior recuperação judicial da história do agronegócio brasileiro está muito próxima de vir, será mais que o dobro do que foi da AgroGalaxy, e o impacto será terrível sobre todo o ecossistema do agronegócio brasileiro. Apertem os cintos, tenham toda a precaução, sabedoria, para conseguirem atravessar esse momento tão caótico e desafiador. E agora vamos comentar da moratória da soja, só que lá no Mato Grosso. A AproSoja Mato Grosso ela entrou com uma ação judicial pedindo 1 bilhão e 100 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo contra as tradings signatárias da moratória da soja. Para justificar o valor da indenização, a entidade afirma que 1,1 bilhão representa apenas 0,05% do faturamento conjunto das principais tradings que atuam no Brasil, estimado em 1 trilhão e 800 bilhões de reais no ano passado. Segundo a entidade, a medida prejudica cerca de 2,7 milhões de hectares em 85 municípios de Mato Grosso ao bloquear o escoamento da produção agrícola, mesmo em áreas legais ou em regularização fundiária. A ação ela foi protocolada no fim de abril na Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá. O acordo da moratória da soja, ele é firmado entre empresas comercializadoras, ou seja, as tradings, e organizações da sociedade civil e também o governo, e proíbe a compra de soja cultivada em áreas desmatadas no bioma Amazônia após julho de 2008. A AproSoja Mato Grosso argumenta que, ao seguirem essa política, as tradings impõem regras privadas mais rígidas que a legislação brasileira, o que estaria penalizando milhares de produtores rurais de forma injusta e discriminatória. Na avaliação da associação, essa restrição tem causado prejuízos econômicos ao setor. Muitos agricultores, especialmente em regiões da Amazônia Legal, estariam sendo excluídos do mercado por critérios que ignoram os avanços no cumprimento da legislação ambiental e os processos legais de regularização fundiária. Para a AproSoja, as tradings estariam atuando como reguladoras, criando barreiras adicionais que extrapolam o que a lei brasileira exige. Segundo a AproSoja, esse montante poderia ser arrecadado por essas empresas em menos de 6 horas de operação, o que, na visão da associação, reforça a proporcionalidade do pedido diante dos danos alegados. E agora você vai ver que um projeto criou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, conhecido como LGLA. Com 54 votos favoráveis e 13 contrários, o Senado aprovou, agora na semana passada, o projeto de lei 2159-2021, que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A proposta, que tramitava no Congresso desde 2004, estabelece normas gerais para uniformizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental em todo o país. Como sofreu alterações, o texto retorna à Câmara dos Deputados para nova análise.
Entre as principais mudanças está a criação da licença ambiental especial, sugerida pelo senador Davi Alcolumbre, e voltada a projetos estratégicos definidos pelo Executivo. Esse tipo de licença poderá ser concedido em até 1 ano, com rito simplificado e dispensa de etapas. A medida abre caminho para análises mais céleres de empreendimentos, como a exploração de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas. Além disso, o projeto passou a incluir o licenciamento de atividades de mineração de grande porte, inicialmente excluídas pelo texto da Câmara. O projeto também estabelece a licença por adesão e compromisso, válida para empreendimentos de baixo ou médio impacto. E esse tipo de licença será concedido mediante autodeclaração de empreendedor e análise prévia da autoridade licenciadora. A proposta aprovada no Senado restringe a LAC a projetos de pequeno e médio porte em áreas sem fragilidade ambiental relevante. A renovação automática de licenças, ela foi mantida apenas para casos específicos, mediante apresentação de relatório técnico e cumprimento das exigências legais. Outras mudanças incluem o aumento da pena para realização de obras sem licença, que passa a variar de 6 meses a 2 anos de prisão, além de novas diretrizes sobre titularidade do empreendimento e responsabilidade dos servidores públicos. Para a relatora senadora Tereza Cristina, a LGLA representa um passo importante na desburocratização e harmonização das regras ambientais, substituindo o CIPOAL de mais de 27 mil normativos vigentes atualmente. E depois do intervalo eu vou conversar com Diogo Siqueira, diretor executivo da Quantincum. E nós vamos falar de uma plataforma que integra potencial natural do solo, negociações de terras e crédito rural. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos conversar com Diego Siqueira. O Diego Siqueira, ele é diretor executivo da Quantincum. E nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar de uma plataforma que integra o potencial natural do solo, negociações de terra e também crédito rural. Diego Siqueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Olá, Antônio, bom dia a você e a todos que estão nos assistindo, onde quer que estejam. O prazer é todo meu estar aqui com você, falando de uma das grandes paixões, a terra, onde começa o agronegócio. É verdade. Diego, me fala um pouquinho da Quantincum, me dá uma visão geral, o que ela faz, como ela faz, por que ela faz. A Quantincum é uma empresa de alta tecnologia, nascida em um laboratório da Unesp Jaboticabal, chamado CSME, Caracterização do Solo para Fins de Manejo Específico. É uma empresa de cientistas, agrônomos, apoiadas pela Agência Unesp de Inovação, e ela desenvolveu um método capaz de fazer o diagnóstico de estruturas muito pequenininhas, chamadas tipos de argila, que já estão aí naturalmente debaixo da sua botina, na terra aí da sua chácara, da sua horta, da sua fazenda. E a gente descobriu que quando mudam essas estruturas, que a gente chama de tipo de argila, muda a aptidão da terra para jogar um adubo, para produzir café, para produzir soja, para produzir alimentos, enfim, para ajudar pessoas, Antônio. Hoje a Quantincum, ela tem uma rede de parceiros e um desses parceiros é o Grupo Piscin. Bom, Diego, então pelo que você falou, dá para entender o seguinte, o Brasil pode ser considerado como um supermercado do mundo na área de produção de comida, vamos dizer assim, a grosso modo, e já há alguns anos a gente vem utilizando fertilizantes químicos em grande escala.
defensivos agrícolas, tal. E isso, acredito eu, que deve mexer com a estrutura do solo e automaticamente ter uma grande interferência nesses tipos de argila. Ou seja, provavelmente nós já temos aí algumas áreas aqui no Brasil que o solo já começa a ficar cansado e automaticamente precisa de uma revigorada, ou seja, uma injeção na veia, mais ou menos tipo um biotônico Fontoura. Antônio, é mais ou menos por essa linha sim, tá? Essas estruturas que já moram nos nossos solos, elas são muito antigas, acenderam já várias velhinhas de aniversário, alguns milhões de velhinhas. A ação que nós fazemos na agricultura e até mesmo no avanço dos solos dentro das cidades, tá? Faz com que a degradação desses tipos de argila aconteçam de forma mais acelerada. Naturalmente, os solos já vão se degradando. Quando nós fazemos uma prática agronômica ou uma expansão de um solo urbano sem o devido planejamento e sem conhecer a aptidão natural dessas estruturas, esse processo de degradação é acelerado. Assim como a gente faz um exercício físico sem ter o acompanhamento de um especialista. A gente pode ter uma lesão muscular e impactar na nossa fibra muscular, né? Então, naturalmente, quando você identifica esses tipos de argila, fazendo uma analogia com o tipo de sangue, a gente consegue fazer o melhor posicionamento das práticas agronômicas. Entendi. Essa solução já é reconhecida em vários lugares do mundo, já foi apresentada no Japão por um outro cientista chamado Flávio Borém, e essa solução acabou de voltar da AgriShow, uma das maiores feiras de agricultura do planeta, como um prêmio chamado Prêmio Gerdau, os melhores da Terra. Então, essa solução, ela ajuda a dar o biotônico Fontoura para a terra e também ajuda no melhor pacote. Cada terra tem uma aptidão diferente. Cada terra tem um melhor adubo, tem uma melhor recomendação. E nesse caso, nós podemos até dizer que talvez os bioinsumos que são utilizados hoje estão dando um resultado positivo, porque vem justamente de encontro a uma não agressão dessas partículas que já estão, vamos dizer assim, começando ou já estão em degradação, em alteração, em mudança. Exatamente isso. Um professor meu da Unesp Jaboticabal, já fazendo homenagem a ele, pai do meu sócio, o professor Santim Gravena, na década de 80, ele criou o conceito de manejo integrado de pragas, onde era associado os bioinsumos ou biosoluções com as práticas agronômicas convencionais. Elas devem se coexistir. A ideia é a mesma aqui. Então, quando a gente vai posicionar uma bactéria, um fungo, fazer um controle biológico, principalmente esses produtos que são colocados no solo, para cada tipo de argila, existe uma bactéria que responde melhor. Assim como o nosso intestino, dependendo do que a gente come, a gente muda a flora intestinal. Entendi. Então, na Terra existem alguns micro-organismos que vão melhor num lugar ou no outro, né? Essa é uma linha desenvolvida junto com um grupo chamado Casabugre, que é um outro grupo parceiro da Quanticum, assim como o grupo Piscin. Especificamente no grupo Piscin, o que nós fizemos foi apresentar uma solução dentro da AgriShow. Essa solução da Quanticum mais o grupo Piscin se chama GreenX. É uma solução verde, onde a partir desses tipos de argila nós conseguimos ajudar no posicionamento de vários insumos, inclusive conectado com o uso de máquinas de uma forma mais sustentável. Entendi. Bom, esse tema, Diego, é um tema que vai o dia inteiro se a gente for conversar para valer, porque é altamente interessante. Realmente trata-se da vida do solo, esse trabalho que vocês estão fazendo. E você que está nos acompanhando, se quiser ter um detalhe mais profundo, se quiser conhecer mais sobre esse trabalho científico, tecnológico, que é altamente importante, entre no site www.piscin.com.br. Esse Piscin é P-I-C-C-I-N. www.piscin.com.br.
www.piscin.com.br. Diego, eu gostei demais dessa conversa e eu gostaria até de trazê-lo mais vezes aqui, se você concordar, para dar continuidade a essa conversa, que é muito interessante e é um tema que todo mundo precisa saber disso aí. Pode ser? Claro, vai ser um prazer, Antônio. Obrigado por esse bate-papo nessa manhã, tomando um bom café, comendo um bom queijo e lembrando que 90% do que a gente bebe, come, veste ou coloca no tanque do carro vem da terra. É verdade. Então, obrigado pela oportunidade. Quem quiser também acompanhar um pouco mais da minha história, é só me seguir no LinkedIn, é só colocar no Google Diego Siqueira Solos, já vai aparecer um monte de coisa legal. E quem quiser saber um pouco mais do Prêmio Gerdau, é só colocar Piscin Prêmio Gerdau AgriShow, que vocês já vão saber como que essa solução brasileira já está ajudando produtores em vários lugares do planeta. Tá bom, tá certo. Meu irmão, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, com muita ciência do solo e muita inclusão tecnológica. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a sabedoria consiste em saber o que se vai fazer depois. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.